Fala galera, aqui quem fala é o João e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou contar pra vocês sobre a Guerra Franco-Prussiana. Ela não é muito conhecida, só que basicamente ela foi muito importante para... Ela foi basicamente meio importante para os acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então hoje eu vou contar a história dela. Não vai ser um vídeo muito grande, porque ela foi uma guerra de mais ou menos um ano. Uns meses, basicamente. Quase um ano. Mas antes já vai deixando um like, se inscreva no canal aqui e... Bom. A guerra basicamente ocorreu... Já basicamente os franceses, os prussianos, davam aquelas coisas de bem. Só que quando Otto von Bismarck atingiu o poder de primeiro-ministro do reino prussiano, basicamente, mais ou menos nessa época, ele melhorou a diplomacia, ou seja, ele melhorou a amizade com outros territórios, com outros reinos, impérios, etc. E naquele mesmo tempo ocorreu uma guerra civil na Espanha chamada La Gloriosa. E essa fez com que a rainha abdicasse do trono. E na maioria dos casos, quando não a rainha ou o rei não tinha herdeiros, eles procuravam algum parente com algum laço sanguíneo. E um deles era o rei prussiano. Então eles convidaram o rei prussiano para ser o rei da Espanha, o rei espanhol e da Prússia. Só que aí o rei prussiano estava pensando em recusar. Só que aí Bismarck viu que aquela era uma oportunidade de deixar a França irritada, porque uma total guerra com a França ia ser, tipo assim, ia fazer com que todos os condados se aliassem com a Prússia. E com a vitória da guerra, eles seriam vitoriados e abençoados com o título e o reconhecimento do Império Alemão. E então Bismarck falou para o rei aceitar. Só que, tipo assim, ele falou, ok, eu vou aceitar. Só que aí, quando os franceses ficaram sabendo, mais especificamente Napoleão III, que é o sobrinho do Napoleão, que declarou o Segundo Império Francês. Ele basicamente ficou bravo e falou para ele recusar. E ele mandou o embaixador para verificar. Só que o embaixador basicamente deu tudo certo lá. Só que basicamente eles tinham familiares. Então o rei mesmo ele não podia garantir que outro da linhagem dele pegasse o trono espanhol. Então ele não podia garantir. Então o que ele fez foi mandar uma carta para Napoleão III da França, avisando sobre o encontro dele com o embaixador. Só que, basicamente, aí que se originou a merda. Basicamente, o Otto von Bismarck, ele pegou a carta e alterou completamente os textos, fazendo parecer com que ele tivesse aceitado o trono espanhol. E quando isso saiu nos jornais franceses, os franceses declararam guerra. Mas por que, João? Por que a Prússia só não declarava guerra logo de uma vez? Porque os condados, Luxemburgo, etc., alguns condados alemães que ficavam embaixo deles, mais pro sul da Prússia, eles basicamente só entravam em guerra quando algum país declarasse guerra a outro. Algum império falasse... vou usar a palavra país, mas se lembre que eram ou império ou reino. Quando eu falar da Prússia, ou falar Alemanha, alguma coisa assim, porque eu tô falando, se referindo a Prússia. Quando estiver falando da França, eu vou estar me referindo ao Império Francês, ao Segundo Império Francês, ok? Continuando, a França, ela basicamente demorou muito para reunir seus soldados na guerra.
Então, eles já foram logo ocupando uma cidade na fronteira. Eles não perderam muito tempo reunindo soldados, etc. Só que com as linhas de trem na Prússia, eles conseguiram reunir um alto número de soldados e os franceses viram que com a grande movimentação de milhares de soldados na fronteira prussiana, eles abandonaram a cidade e tomaram uma posição mais defensiva. E naquele mesmo mês começou a ofensiva, a primeira ofensiva prussiana, que deu de cara com uma região que levava mais ao centro da França. E assim eles foram atacando e venceram 3 batalhas seguidas. Assim eles foram e fizeram um cerco a um território meio no nordeste e meio no centro ao nordeste da França. E nessa batalha, adivinha quem estava lá no meio? Napoleão III da França. Só que um pouco antes de Napoleão entrar nesse conflito, ocorreu a maior batalha da guerra, a Batalha de Sedan. Não sei se esse é o nome, mas eu acho que é esse o nome, Sedan. Eu sei que é esse nome, mas não sei se pronunciei certo. Eu acho que é Sedan. Acho que eu não disse. Então, essa batalha foi basicamente uma resistência francesa que estava se organizando no nordeste da França. E basicamente a resistência prussiana chegou lá a destruindo tudo em seu caminho. Mesmo com uma das únicas mais grandes vantagens, os franceses tinham umas vantagens, que era o rifle francês, que era melhor que o dos prussianos. Só que no meio dessa guerra, começou. Aí quando o cerco começou, eles foram direto para Paris. E lá começou um cerco. Paris que durou em torno de 4 meses. O pessoal, você vê como coisa era perigoso. Eles tiveram que matar ratos, cavalos, gatos, cachorros para sobreviver. Mas como o cerco já estava ficando caro para a Prússia, eles tiveram que usar sua poderosa artilharia. E basicamente os prussianos, eles basicamente conquistaram quase todo o lado do Nordeste e quase central da França. E assim, quando aquela batalha que ocorreu lá, o cerco de uma região da França, não é o cerco de Paris, é outro cerco, em que Napoleão estava, ele basicamente foi capturado e a Terceira República Francesa foi declarada. E a República Francesa já estava se organizando assim, o que a gente vai fazer? Porque a guerra já estava perdida para eles, já estava. Então, a partir desse momento aí, no final de 1870 a 1871, começou as negociações. Começou as negociações. Tipo, a Prússia, ela queria os condados queria as regiões de Alsácia e Lorena, além de mais de uns milhões de francos. E a França já estava originalmente falando, não, já estava recusando. Só que como viram que a situação estava crítica e não em Paris, em várias outras cidades, o cerco de Paris, entre outras coisas, estava ficando muito caro para a França conseguir manter os seus soldados. Basicamente, a França, em 1871, se rendeu. E no Palácio de Versalhes foi declarado: o rei da Prússia virou o imperador alemão, pois os condados abaixo da Prússia se concordaram em se unir com eles. E quase a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena foi possível, e com dinheiro foi possível adquirir o título de império. E após isso, os franceses ficaram com rancor. Assim, basicamente, por isso que, tipo assim, na Primeira Guerra Mundial, eles não se gostavam muito. Tipo assim, em outros vídeos falavam que o Reino Unido e o Império Alemão da Primeira Guerra Mundial, eles eram basicamente meio que aliados, porque eles tinham um inimigo em comum. Quem era? A França. Poderosa França.
Por isso que basicamente gerou um rancor na França, fazendo assim com que eles rejeitassem os alemães. E, após isso, os alemães começaram a conquistar colônias e tal, mas como eles se unificaram tarde, porque em 1871 era meio tardezinho. Porque a maioria dos impérios se unificaram em 1600 e 1700, por aí, 100 anos antes. Então esse foi o vídeo, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Foi isso e tchau!